Mas eu não sou muito a favor dessa linguagem inclusiva que estão usando hoje. Dizem todos e todas, né? Que são as linguagens que, por enquanto, estão usando, porque eles estão tentando eliminar os pronomes aí, por conta dessa agenda. Então, a nossa moda antiga se diz todos, uma vez que existe aí homens e mulheres. Mas, de qualquer forma, né? Que Deus abençoe a cada um. Creio que tem 19 participantes. Tem 26. 26, ok. Então, para mim, está marcando aqui ainda diferente. Quando a irmã Rose me convidou, fiquei pensando sobre o que falar, né? Então, hoje eu estarei falando sobre a entrega sem reservas. A vida cristã é muito fácil nós, na vida cristã, nos tornarmos mecânicos nessa dinâmica da relação para com Deus. E é muito fácil realmente nós cairmos nessa forma externa de nos relacionarmos com Deus, não é? E não começa de forma muito impactante, ok? A única forma de nós nos conectarmos com Deus de forma substancial é através da palavra de Deus, ok? Então, a Bíblia, eu gostaria de começar dizendo, a Bíblia é a palavra de Deus. Hoje está muito comum, mesmo em meio ao adventismo, algumas pessoas tentarem uma comunhão com Deus através de alguns exercícios espirituais. Por que eu digo isso? O catolicismo, ele é formado por tradições, a Bíblia é apenas um pequeno elemento, na maioria hoje do clero católico, ela não é vista como palavra de Deus. E por incrível que pareça, até no meio do protestantismo, onde se usa a palavra de Deus e se cita a palavra de Deus, a palavra de Deus, em realidade, é a palavra dos homens. E até mesmo no meio do adventismo, infelizmente, isso tem se tornado uma realidade, a palavra do homem. Por que eu estou dizendo isso? Claro que Ellen White ela tem algumas citações concernentes ao que é a Bíblia, ok? Então, a Bíblia, para Ellen White, não é a forma de pensar ou expressar que Deus tem. Ela é a palavra de Deus em linguagem humana, para que nós pudéssemos entender. Ellen White ela coloca esse conceito bem sólido, mas ela afirma que quando nós tomamos a palavra de Deus, nós temos a mesma palavra criadora que o Espírito de Deus teve quando, de si mesmo, ele estava pairando sobre as águas na criação. E a mesma palavra que, segundo Ellen White, criou os mundos. Trouxe os mundos à existência, os seres e tudo que nós vemos criado. Por que é importante notarmos isso? Esse conceito de espiritualidade que está sendo propagado em meio a muitas igrejas é um falso conceito. Por exemplo, a gente vê, e isso é bem comum, as pessoas fazendo aquilo que nós chamamos de exercício espiritual, ok? Os exercícios espirituais, eles são baseados em formas. O que são as formas? Existem formas na religião? Claro que existe. Por exemplo, nós vamos ao culto, existe um processional para adoração a Deus, mas o processional, ele não tem significação nenhuma se ele não estiver embasado ou atrelado à palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a centralidade do culto. Não é quando nós cantamos, não é quando nós oramos. Tudo isso faz parte desse conjunto do mecanismo da adoração. Isso pode ser tanto na igreja, quando fazemos isso em conjunto como corpo de Cristo,
E também pode ser quando nós estamos sozinhos, somente Deus e nós, no nosso recôndito de adoração, ok? A palavra de Deus é o elemento que direciona a nossa vida. E a ela devemos recorrer constantemente. E por isso é importante nós procurarmos não só estudar, mas memorizar a palavra de Deus. Porque, de acordo com Ellen White, é através da palavra de Deus que Deus transforma o nosso caráter e nos prepara para a trasladação, quando Jesus voltar. E para que isso seja efetivo em nossa vida, nós precisamos estar enquadrados naquilo que Jesus expressou em Lucas, capítulo 22, na conversa com um fariseu. Okay? Os fariseus se achegaram a Jesus. Lucas, capítulo 22, se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Em Lucas, capítulo 22, versos 37 em diante, diz assim: Jesus disse para ele, para um dos que estavam ali, né? Jesus disse para ele quando ele chegou, um dos professores aí, no versículo 26, você entende o contexto, ele se chegando para Jesus, perguntou qual era o grande mandamento da lei. E no verso 37, Jesus disse para ele: você amará a Deus, ao Senhor, não é? Seu Deus. Aí Jesus coloca alguns elementos, ok? De todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e grande mandamento. Na verdade, isso daqui que Jesus está dizendo, ele está mostrando para nós como é que nós devemos estudar a palavra de Deus. Por quê? Jesus, em realidade, no verso 37 aqui do capítulo 22, ele está citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. E então, na continuidade, Jesus fala do versículo 39, e ele diz, e o segundo é igual a esse: você amará ao seu próximo como a você mesmo. E daí, no versículo 40, ele faz um comentário do versículo 37 a 39. E ele diz assim: nesses dois mandamentos está toda a significação, dizem algumas traduções, da lei e dos profetas. Quando Jesus menciona a palavra lei aqui, ele em realidade não está falando dos 10 mandamentos, muito embora os 10 mandamentos estejam incluídos aqui. Na sequência, Jesus diz assim: baseado nesses dois mandamentos está toda a lei e os profetas. A lei seria aqui, não é os escritos de Moisés, ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros, eram chamados de lei. Dentro do Pentateuco está contida a lei dos 10 mandamentos, ok? Então a lei está incluída aqui, muito embora Jesus esteja abrangendo mais, e a realidade disso é que ele diz, e os profetas, todos os outros profetas, sejam eles os profetas maiores ou os profetas menores, ok? Então, em realidade, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está falando que, baseado neste amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos, está toda a significação do Antigo Testamento, que era a Bíblia da sua época. Não havia o Novo Testamento, como nós a temos. Isso daí é repetido em Lucas, capítulo 10, versículo 27, ok? Se nós formos para Deuteronômio, por exemplo, de onde Jesus fez essa citação, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Veja que interessante. Aqui não usa
de toda a tua mente, mas usa força. Por favor, podia repetir o versículo e o capítulo, por favor? O segundo é Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Porque o Lucas 22 não era Lucas 22. Me desculpa, Lucas, Mateus. Desculpe, vocês podem falar no início, tá? É Mateus 22 e também repetido em Lucas 10, 27. Lucas 10, 27. Mas é Mateus, desculpa. Se eu citar aí incorreto, por favor, me diga no início, senão eu vou continuar citando. Obrigado, irmã. Irmã Ana Cristina, né? Ok, muito obrigado. É Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Na conversa aqui de Mateus, Jesus usa Deuteronômio 6, 5 e também Levítico 19, 8. Levítico 19, 8 é o conceito de amar ao próximo, como nós mesmos, ok? Então, Jesus, geralmente na sua fala, quase com raríssimas exceções, Jesus não usava a Bíblia, ok? Isso nos informa como é que Jesus considerava a palavra de Deus, e nesse conceito de hoje, que as pessoas estão dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela é apenas a palavra do homem, porque usa a linguagem humana e às vezes conceitos humanos para tentar explicar, não é para que as pessoas possam entender o que Deus está querendo ensinar. Jesus geralmente usava a palavra de Deus, ok? Inclusive na sua luta ali no deserto, quando Satanás está tentando a Jesus, ele usa a palavra de Deus como resposta e como base. E por isso a importância de nós basearmos a nossa vida e a nossa comunhão na palavra de Deus. Então, em Mateus, capítulo 22, aqui no versículo 37, é usada coração, usado alma e usado mente. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, é usado coração, alma e força. O que isso quer nos dizer? Que o ser humano como um todo, com tudo aquilo que ele vem a fazer, ele deve amar ao Senhor. O que isso significa? Que nós não podemos, em primeiro lugar, para termos uma vida espiritual saudável, completa para com Deus, na comunhão para com Deus, nessa busca de nos entregarmos a Ele por completo, nós, como filhos e filhas de Deus, não podemos reter nada da nossa vida, ok? E entregar a Deus, seja no trabalho, seja nos estudos, em quaisquer coisas que venhamos a empreender nesta busca de conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos entregar tudo sem reserva. E Ellen White menciona que para isso nós precisamos entender a correta ação da vontade. O que é a correta ação da vontade? A vontade não é sentimento, desejo, ok? Desejo é uma coisa, sentimento é uma coisa, e vontade é outra coisa. Vontade é a capacidade que nós, seres humanos, possuímos de decidir por nós mesmos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e temos essa capacidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos priorizar a palavra e a vontade de Deus sobre a nossa vida, ok? Por que isso é importante? Porque espiritualidade no sentido de buscar a Deus e de nos entregarmos a Ele, uma pessoa espiritual, isso daí contrastando com Romanos capítulo 8, quando Paulo fala da pessoa carnal ou da pessoa espiritual, ou seja, as pessoas que são dominadas pelos desejos e pela vontade da carne, em contraste com as pessoas que são dominadas pelo poder do Espírito em sua vida, essa vontade, essa capacidade de decisão, uma vez que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, precisa ser trabalhada no sentido de ser submetida à vontade de Deus. O que é isso? A palavra de Deus deve nortear a nossa vontade. Não é o meu desejo, e isso está muito comum e patente hoje. Por exemplo,
Quantas pessoas hoje elas levam uma vida dupla no sentido de quando estão na igreja, elas se apresentam, ou quando estão diante de uma outra pessoa que é parte do corpo de Cristo, que é membro do corpo de Cristo, ela se porta de uma forma e quando está a sós ou separadamente, ela se porta de outra forma. Porque, na verdade, não entendeu o quanto deve submeter à vontade de Deus. E tudo aquilo que nós retivermos, Ellen White diz, tudo aquilo que nós não vencermos, vencerá a nós, causando a nossa ruína eterna. Então, nesse sentido, nessa conversa aqui com esses homens, e posteriormente os saduceus e os fariseus se juntam para combater a Jesus, e eles começam a desafiar Jesus, tentando pegar Jesus em alguma coisa, porque a intenção deles era realmente matar a Jesus. Ok? E Jesus responde, então, que ele falou bem ali, aquele professor. E ele está mostrando que se a pessoa não se entregar por completo a Deus, com toda a sua força, com toda a sua mente, com toda a sua alma e com todo o seu coração, ou seja, o ser por completo, ele não tem como vencer as tentações e as provações da sua vida. Ele não tem como amar a Deus de todo o seu ser. Se nós não nos entregamos a Deus por completo e retivermos uma pequena coisa na nossa vida, esta pequena coisa, por pequena que seja, ela irá controlar todo o ser humano e de duas, uma das coisas acontecerá. Ou a pessoa irá se apresentar diante do corpo de Cristo de uma forma e viver espiritualmente no seu particular outra coisa, ou ela abandonará a Deus e viverá por completo sob os desejos da sua carne. Então, nós que esperamos, meus irmãos, a volta de Jesus, ok? Eu espero que Jesus volte logo. Tantas coisas estranhas e diferentes, não estranhas para nós, porque a palavra de Deus predisse que os dias estariam cada vez mais difíceis, não é? E nós esperamos que Jesus volte logo, nós devemos estar nos preparando sem reservas para nos encontrar com o nosso Senhor. E como que isso é feito? Você poderia perguntar, mas pastor, como é que isso é feito? Então, esse é o desejo de todos nós, não é? De nos entregarmos sem reservas a Deus e amá-lo de todo o coração, de toda a alma, todo entendimento e com todas as nossas forças. Não retendo nada a Deus, para que Ele possa nos usar como instrumentos para repartir com outros o Evangelho eterno. Em primeiro lugar, esta fórmula simples que Ellen White coloca, e que Jesus também coloca, que é a palavra de Deus, ela deve ser buscada com oração, para que o autor das Escrituras, que é o Espírito Santo, possa falar a nossa mente pela palavra. Por que eu estou frisando a palavra, meus irmãos? Porque, infelizmente, mesmo em meio à nossa igreja, está se apresentando e multiplicando esse conceito dessa espiritualidade, entre aspas, ok? É muito comum você ver as pessoas tendo um ápice daquilo que elas chamam de relacionamento espiritual com Deus durante as semanas de oração, ou algumas até fazendo exercícios espirituais para terem uma espiritualidade, aquilo que nós chamamos de formação espiritual, e que está também muito comum hoje na nossa igreja. Okay? Alguns grupos, eu não vou citar nomes, mas alguns grupos têm até reverberado essa espiritualidade. E, geralmente, uma das coisas que faz parte desse estilo espiritual, entre aspas, que, a meu ver, é uma contrafação de Satanás, apenas citando aqui, sem querer criticar, alguns desses encontros, as pessoas... Eu não sou contra o canto, eu não sou a favor de determinados louvores que se faz com alguns instrumentos que exacerbam aí o desejo carnal, e as pessoas pensam que é espiritualidade, né?
E ali se canta por 30, 40 minutos, às vezes 1 hora, e depois a palavra é dividida de forma sintetizada, ok? É como se fosse um fast food servido ali para as pessoas. E geralmente esse tipo de louvor, ele contém elementos bem fortes, ritmos e batidas fortes, que leva a pessoa num êxtase espiritual e ela pensa que isso é uma reforma. Mas a verdadeira reforma, ela mexe em cada aspecto da vida da pessoa, ok? Ela mexe na sua vestimenta, ela mexe naquilo que a pessoa vê, na forma que a pessoa se expressa, mexe na sua saúde, na sua alimentação, no seu estilo de vida, na sua proposição de vida, onde a pessoa deva morar, não é? E em tudo, no relacionamento familiar, na forma com que eu me relaciono com meus irmãos e irmãs da igreja, em todos os aspectos. A reforma de Deus, que é resultado de um reavivamento espiritual correto, centrado na palavra de Deus. Quando eu digo a palavra de Deus, eu não estou dizendo apenas abrir a palavra de Deus e ler. Cada vez que nós lemos a palavra de Deus, que nós buscamos uma entrega a Deus através da palavra, nós devemos estar dispostos ao ter contato com a palavra de Deus, pedir ao Espírito Santo que nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Deixar que o Espírito comande a nossa vida a tal ponto, irmãos, de que qualquer coisa, ainda que qualquer coisa que venhamos a ter contato da palavra de Deus, nós sejamos submissos e não venhamos a reter nada da nossa vida e dizer, Senhor, eu quero ser controlado por teu Espírito e me submeter à palavra, ainda que isso seja doloroso para a nossa vida, ainda que isso represente nós retirarmos algumas coisas da nossa vida, ok? E é lógico que eu não estou falando de uma religião de privação. Privar de todas as coisas e viver cada vez... Não. Deus espera que seus filhos vivam em plenitude aqui, sejam felizes aqui e se preparem para a felicidade do céu. Mas é aqui que o preparo para a felicidade do céu começa. E como que começa? Submetendo a nossa vida por completo e sem reservas à palavra de Deus. Era assim que Jesus vivia. Jesus vivia de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual que é a palavra que sai da boca de Deus? A palavra transmitida através dos profetas, homens e mulheres que Deus usou para comunicar sua palavra, para comandar o povo de Deus. Ok? Então, nós precisamos realmente submeter a nossa vida. É dessa forma simples que começa, então, esse entregar sem reservas de corpo, alma, coração, todas as nossas forças, toda a nossa mente, entregar tudo a Deus sem reserva. Mas para que isso aconteça, eu preciso buscar a palavra de Deus. Okay? Em primeiro lugar, eu preciso buscar a palavra de Deus. Como? Não esporadicamente, não semanalmente, não aos sábados, quando vamos louvar a Deus na igreja em conjunto, no dia que Deus nos pede para irmos reunidos para adorar como congregação, como povo de Deus, como corpo de Cristo. Mas diariamente buscar, através do estudo da palavra e da entrega pessoal sem reservas. Okay? Então, isso é muito importante para nós. Por isso que Ellen White diz que aquilo que nós não vencermos, aquilo que nós não submetermos a Deus por completo, nos vencerá causando a nossa ruína e destruição. E essa é a única forma de amar a Deus, de todo o coração. Amar a Deus é guardar seus mandamentos, correto? Guardar seus mandamentos, a sua palavra, é nos entregarmos sem reservas a Ele. E durante essa semana, nós estaremos aí falando para vocês sobre esta
sobre essa entrega sem reservas, não é? Quais os elementos que envolvem essa entrega sem reservas. Eu sei que muitos de nós estamos esperando aí, foi até mencionado, não é? Essa questão da venda de uma casa, uma propriedade aí para mudar e para outro lugar. Essa é uma busca que nós precisamos também fazer planos diários para poder colocar nas mãos de Deus, não é? Vocês têm percebido que tem sido um assunto até controversial, essa mudança para o campo, essa busca de mudar para um lugar onde nós possamos contemplar melhor as obras da mão de Deus que Ele criou, porque isso é parte da espiritualidade também, não é? Esse é um assunto que, quando se menciona, vida no campo, tem sido um assunto controversial na nossa igreja. As outras igrejas não se preocupam muito, mas muitas pessoas de outras religiões também, independente de sua igreja, estão buscando, porque estão vendo problemas a cada dia. Com essa questão da pandemia, nós temos visto aí, não é, muitas coisas se acelerando, ok? Satanás tem usado determinadas coisas para acelerar o processo de escravidão do ser humano. E nós temos visto isso aí, não é? Questão de, eu não vou entrar em méritos aqui de vacina ou de pandemia, porque eu acho que essa é uma decisão pessoal de cada um, não é? Se você depois quiser me perguntar no particular, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, mas eu não acredito que essa questão de vacina e de pandemia está simplesmente acontecendo como algo assim comum que está acontecendo. Eu, sem pensar em teoria de conspiração, eu não sou uma pessoa que fico atrelada a essas questões de conspiração, mas eu não acredito que nada que venha acontecer à raça humana é algo do acaso, não. Eu acredito que Satanás está por detrás de muitos acontecimentos da humanidade, mas, em realidade, quem tem controle da história é Deus. Ele não pode dar um passo sem que Deus permita, ok? E se Deus permite, Ele quer que nós, a cada dia, nos entreguemos a Ele, porque isso vai fazendo com que acelere, com que se aproxime mais os momentos da volta de Jesus, ok? Mas lembre-se, não deixe de buscar. Essa fórmula é uma fórmula simples do estudo da palavra de Deus, da oração, da entrega a Deus por completo, para que nós possamos cumprir a pregação do Evangelho e Jesus possa voltar o mais breve possível, não é? E muitas coisas são inventadas, eu não sou contra métodos, eu sou contra métodos que retirem a centralidade da palavra de Deus e que não estejam baseados nela ou no espírito de profecia, ok? Mas muitas pessoas vão inventando fórmulas de buscar a Deus e as pessoas pensam que esse exacerbar de sentimentos é espiritualidade. Espiritualidade não é sentimento. Espiritualidade é submissão sem reservas à palavra de Deus, para que o Espírito de Deus possa usar a palavra, uma vez que Ellen White menciona que é através da palavra de Deus que Deus transforma a nossa vida. E isso inclui mente, coração, força, desejo, tudo aquilo que nós somos, alma, todo ser, ok? Por isso que Jesus fala de toda alma, todo entendimento, todas as tuas forças, todo o teu coração. Os dois conceitos são aplicados ali em Mateus, repetido em Lucas 10, 27, e também em Deuteronômio 6, versículo 5, ok? E é uma realidade através da qual nós temos que buscar a Deus. Então, não deixe, ainda que você esteja na correria, ainda que esteja atrasado para o trabalho, não deixe de buscar a cada dia, entregar-se a Deus através do estudo da palavra e da oração, para estar preparado diariamente para a volta de Jesus, ok?
quando nós nos submetemos sem reservas, o Espírito de Deus irá transformar diariamente a nossa vontade, a nossa capacidade de decidir por Deus diariamente. Ok? Por isso que é muito comum algumas pessoas aparentemente espirituais, eu não estou acusando ou tentando medir, dizendo essa pessoa faz isso, aquela faz aquilo. Mas hoje é muito comum, queridos irmãos, as pessoas irem à igreja, apresentarem uma forma de religião, passou o pôr de sol, e às vezes nem passa o pôr de sol, e empurram os limites do sábado, as pessoas vão para programações à noite que são espúrias, elas continuam com vícios, muitos dos nossos jovens, né, vão para boates, e ali dançam à noite, bebem, e vão, não é ter uma vida promíscua, mas no sábado na igreja são outra pessoa, participam do louvor e tudo, e levantam as mãos, e aquela... Ok? E não submetem a vida à palavra de Deus. Então, o meu convite para nós hoje, nesse dia, é submeter a nossa vida sem reservas, a nossa vontade, à guia da palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que ele transforma o nosso coração, que ele transforma os nossos desejos para ser guiado pelo Espírito Santo. E para ser guiado pelo Espírito, nós precisamos fazê-lo através da palavra. Ok? Então, esse é o meu desejo para cada um de vocês, para esse dia. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos, então, minuciando essas questões. E vamos entrar em algumas questões simples aí, que todos vocês possivelmente já são conhecedores, né? Estilo de vida, como viver esse estilo de vida, como buscar. Não, eu sei que todos estão procurando buscar lugares mais tranquilos, onde possam não somente viver, mas onde possa ser a base, onde nós possamos recarregar as nossas baterias e então, a partir desse ponto, irmos em busca de outros que não conhecem ainda o Evangelho eterno e verdadeiro, centralizado na palavra, para que as pessoas possam conhecer a salvação de Jesus Cristo. Ok? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e que o restante dessa semana seja muito abençoado e o Senhor nos conceda este novo coração, novamente. Ok? Uma vida espiritual realmente renovada para a glória e para a honra do nome do Senhor, porque é assim que ele expressa em sua palavra, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comendo, quer bebendo, quer fazendo outra coisa qualquer, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. E a glória de Deus jamais será uma realidade na nossa vida se não for centralizado nessa submissão constante à palavra de Deus, ok? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Okay. O microfone está desligado, irmã, não consigo ouvir. Pastor, Okay. agora ouve. Sim. Eu ainda não estou acostumada também. Pastor, pode orar e também, se houver perguntas, o pastor tem até umas 6h10 para respondê-las. Okay. Uhum. Ok. Vamos orar, então? Sim. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela instrução da Tua palavra. A Tua palavra não é complicada, muito embora existam, mesmo Jesus expressou essa realidade, coisas mais profundas que não estão na superfície. Muitas vezes nós, Senhor, somos tentados a buscar o conhecimento da Tua palavra apenas daquilo que está na superfície. Mas que nenhum dos que aqui estamos participando dessa reunião tenha uma vida espiritual superficial. Que nós possamos buscar, muito embora de forma simples a Tua palavra expresse essas verdades, muitas dessas verdades estão mais profundamente,
que nós devemos cavar como a um tesouro escondido, onde o Senhor coloca mais coisas para nós, que não sejamos superficiais, mas sejamos realmente aqueles que buscam as realidades da tua palavra para receber as bênçãos que o Senhor tem para todos e espera que cada um de nós recebamos essas bênçãos. Senhor, que teu Espírito possa guiar a nossa vida sem reservas e que a nossa vontade seja entregue ao Senhor hoje e a cada dia sem reservas. Abençoe em especial a cada um dos pedidos que foram feitos aqui, para a proteção daquilo que o Senhor tem confiado, porque nós somos apenas mordomos. Irmãos que estão procurando vender algumas coisas para mudar para um lugar mais tranquilo, mais no campo, que teu Espírito possa guiar essas coisas, muito embora hoje os preços estejam subindo de forma estrondosa, nós sabemos que para o Senhor nada é impossível. Colocamos essas negociações nas tuas mãos, porque tudo pertence ao Senhor e nós somos apenas mordomos. E rogamos a bênção do Senhor. Dá-nos a tua paz nesse dia, perdoa nossos pecados, ajuda-nos, Senhor, a buscar ao Senhor sem reservas, amar ao Senhor de todo o coração, toda a alma, todo entendimento e com todas as nossas forças, não retendo nada, Senhor, mas submetendo tudo ao controle do teu Santo Espírito. Abençoe, então, a cada um dos nossos queridos participantes aqui dessa sala, os nossos irmãos e irmãs, para que o Senhor seja presente na vida de cada um, assim como foi, de uma forma tão real e presente na vida de Enoque. Nós também queremos essa experiência para a nossa vida. E rogamos não porque tenhamos algum mérito em nós mesmos, mas confiantes em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Alguma pergunta? Pastor Werley, bom dia. Bom dia. É uma pergunta pessoal. O senhor é